Olá, boa tarde. Estamos às 14 horas do dia 13 de fevereiro de 2023, gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, mostrando a vocês como é que nascem as sociedades secretas. Pelo menos eu tenho detalhes sobre esta que eu estou oferecendo a vocês, mas todas nasceram de um meio podre. Então, cuidado, não entrem nelas. Então, tanto faz a mesa redonda, do Round Table, tanto faz o Bohemian Grove, tanto faz a Rosa Cruz, tanto faz o Clube Bilderberg, todos eles são podres. Eu estou dando a vocês apenas o exemplo de uma delas, que eu entrei e fui até o final, a maçonaria. Então, o que acontece? Vamos continuar mais um vídeo mostrando a vocês a podridão que foi o nascimento da franco-maçonaria, que hoje, né, nós sabemos que é uma desgraça para o mundo, porque nos trouxe até o caos que nós estamos vivendo. E ainda tem a falta de vergonha de se dizer construtores de civilização. Construtores de civilização. Tem que rir, né? Se não fosse trágico, seria cômico. Então, vamos fingir que acreditamos. Então, eu vou pegar aqui um material e vamos começar, então, mostrando. Primeiro, agradecer a todos, tá? Minha gratidão a todos aqueles, os nossos canais, nossos vídeos têm tido muita assistência, né, o nosso canal, né, os nossos dois canais privativos, o Colégio Magos Caldeus e a Maçonaria Virtual, têm recebido muitos pedidos de inscrição, e os nossos 8 caribus. Mas vamos mostrar a vocês. Nós, no vídeo passado, nós mostramos que Teofilo de Agolier, canalha, né, na verdade um pastor protestante ateu, pegou 4 lojas falidas que estavam fazendo a igreja de São Paulo e reuniu os grão-mestres delas, corruptos, na taverna O Ganso e a Grelha, e ali, através da corrupção e do dinheiro, juntaram-se numa só. Hoje nós vamos ver algo a mais. Nós vamos ver que enquanto ele fazia isso, o senhor Anderson, também pastor evangélico ateu, porque colocou nas constituições dele que Deus deve ser aquele que todo homem aceita, não se deve brigar por religião, porque religião não tem importância nenhuma na vida do homem, basta que o homem tenha uma vida moral correta. Pois bem, são esses dois. Então, enquanto nós gravamos no vídeo anterior, e vamos ainda falar dele aqui, nesse vídeo, que Jean Théophile de Desaguliers estava corrompendo a maçonaria antiga, falamos bastante, desde 1356, quando começou a briga entre os pedreiros e os talhadores de pedra, até finalmente em 1760, quando ele começou a pegar as constituições de William Shaw e adaptá-las na Inglaterra, fazendo assim o maior partidão político que existe na Terra, né, sob as ordens da Kahal hebraica. Isso nós falamos no vídeo passado detalhadamente, e paramos aí, que ele levou esses 4 veneráveis, que eram independentes, e os tornou dependentes a ele. E ele não era iniciado, foi iniciado por um deles 4. E assim nasceu a maçonaria obedidencial. Tem aqui um livro antigo meu, chamado História da Maçonaria, ou alguma coisa semelhante. A franco-maçonaria, História e Iniciação.
Vocês vão ver no começo, marquei aqui, 1717 é uma data sagrada para muitos franco-maçons. Naquele ano, exatamente a 24 de junho, alguns maçons pertencentes a 4 lojas londrinas, são as 4 lojas latrinas, reuniram-se numa assembleia que acharam que fosse solene. Não deixaram ata nem desata. Essas lojas tinham o hábito de trabalhar em tabernas. Não é verdade. Não é verdade. Nunca os antigos trabalharam em tabernas. Os antigos trabalharam em oficinas. E essas oficinas eram galpões nos lugares onde eles iam fazer as construções. Aqui já está uma grande mentira. Vamos fingir que acreditamos. Ele dá o nome das 4 lojas. Então, mentindo aqui, essa taverna tinha o nome de O Ganso e a Grelha. Depois reuniram-se na outra chamada a Macieira, a Coroa, o Copo e as Uvas. A assembleia, assim, teve lugar em várias tabernas, mas a que nos interessa é a desse 24 de junho de 1717. A mais fragorosa mentira. Mas é o que todo mundo engole. Então, nós sabemos que a maçonaria antiga estava em crise. Estava em crise por quê? Porque o grão-mestre geral da maçonaria antiga, chamado Sir Christopher Wren, vou mostrar o retrato dele, aqui nesse livro Cultura Maçônica, de um dentista amigo meu. Londres teve um incêndio, o grande incêndio de Londres. E esse homem aqui foi incumbido exatamente de reconstruir Londres. Quando? Exatamente em 1666. Ou seja, em pleno período em que Desaguliers e Anderson estavam querendo criar a falsa maçonaria. Então, Christopher Wren, não havia na época dele grão-mestre geral, ele usava esse título de honra porque era um maçom de elite, era um homem de garbo, era um homem de fibra. Então a maçonaria, de modo geral, tanto a escocesa quanto a inglesa, deram a ele esse título honorífico, mas ele não tinha poder de fato. Mas a palavra dele tinha peso. E é esse homem que, já encontrando a maçonaria em um problema, porque ela começou em 1356, começou uma briga entre as lojas da maçonaria operativa, e essas brigas foram enfraquecendo, de modo que quando aconteceu o grande incêndio de Londres, em 1666, Sir Christopher Wren, que não era grão-mestre de título, de poder, de honra, porque as lojas eram independentes, reuniam-se em ateliês ou oficinas, ou seja, pequenos galpões. Então a primeira mentira que nós vemos aqui é dizer que eles se reuniam em tabernas. Você vê que você não pode confiar em nada. Quando você fala em maçonaria moderna, você não pode confiar em nada. Então, assim, nós chegamos ao ano de 1666 com o nobre de coração e de posição Sir Christopher Wren, que pertencia, aliás, foi ele que deu a palestra inicial que abriu a Royal Society of London, lembram? Quando nós dissemos que o Robert Murray criou a sociedade, a Royal Society of London, a palestra inicial foi dada a ele, porque assim o canalha do Murray sabia que todos iriam. Porque ele, quando abria a boca, tinha muita sabedoria. Mas ele nunca participou das canalices de Robert Murray, nem das canalices de Desaguliers.
Anderson não pertencia à Royal Society. E Newton, quando percebeu a intenção, caiu fora, que era a desculpa de tornar a ciência superior à fé. Assim nascia a Royal Society of London, que é a predecessora da maçonaria de 1717, isso vocês já viram nos vídeos anteriores. O fato é que Sir Christopher Wren está muito ocupado reconstruindo Londres. Por quê? Porque houve um grande incêndio em 1666. E esse homem era o arquiteto do rei. Ele é incumbido de reconstruir a cidade, numa época crítica. E aí os canalhas do Anderson, do Desaguliers e do Duque de Montagu aproveitam-se. Por quê? Porque o único homem que podia fazer face a eles, o único homem que tinha respeito de toda a maçonaria escocesa, londrina e de todas as classes maçônicas, a maçonaria operativa, e já tinha nascido pequenas lojas especulativas, então todo mundo tinha um respeito enorme por esse homem. Esse nobre, Christopher Wren, estava ocupadíssimo reconstruindo Londres depois do grande incêndio, exatamente em 1666, quando em 1656 Desaguliers vai até 4 lojas falidas, como nós já contamos no vídeo passado, e corrompe os seus 4 veneráveis numa taberna. Não era costume deles se reunirem em taberna. Os maçons operativos não se reuniam em tabernas. Eles se reuniam, como eu disse, em pequenos galpões, que eles chamavam de oficinas ou ateliês. Então vocês veem que tudo é mentira. Os autores dos livros maçônicos, todos são mentirosos. E a maçonaria moderna é não só uma grande mentira, mas é uma perversão, uma hipocrisia e uma coisa extremamente perversa. É o que nós vamos tentar dizer a vocês. E vamos então ler alguma coisa aqui muito interessante que preparamos para hoje. A maioria das pessoas com o mais superficial conhecimento da história maçônica na Inglaterra estão familiarizadas com a história de 4 lojas maçônicas especulativas compostas por cavalheiros ingleses que se reuniram na taverna O Ganso e a Grelha para formular um sistema, criando a loja matriz, que depois vai ser transformada na Grande Loja de Londres. Posteriormente, ela subordinaria todas as demais lojas existentes, com a ideia de que elas se submetessem a ela como uma nova autoridade para obter, assim, licença para funcionamento. Ora, eu não preciso de licença para funcionar. Eu sou mestre maçom. Se eu reúno 7 mestres maçons, eu tenho direito, pela própria natureza da maçonaria, de me reunir e de fazer um trabalho maçônico. É o que nós faremos aqui na nossa maçonaria. Vocês que quiserem podem se inscrever. Isso foi tirado do site http Initiatório Subculture Blogspot Franco-Maçonaria, ou seja, é oficial. Acontece que, contra o que está escrito aí, o Dr. Trevor Stewart, o antigo professor prestoniano da Grande Loja Unida da Inglaterra e past master, quer dizer, anterior, grão-mestre anterior, da loja de pesquisa Sir Roberto Moray, na Escócia, também da prestigiada loja de pesquisa 4 Coronati, destaca referências de Anderson a lojas na Inglaterra a partir do ano de 1603. Vejam só, Desaguliers está trabalhando com 4 lojas em 1630. E agora Anderson vai também entrar no jogo e trabalhar com algumas lojas em 1603. Um em 603 e outro em 630. A função deles é criar um partido internacional que vai fazer a Revolução Francesa, ou pelo menos vai participar dela. Mas aqui nós temos uma denúncia.
A pessoa que denuncia se chama Dr. Trevor Stewart. E ele pertence à loja de pesquisa Sir Robert Murray e a outra loja de pesquisa chamada Quatro Coronat, que essa é a maior do mundo. Nessa maçonaria que começa a florescer, muitos homens eminentes, ricos e instruídos, ao seu pedido, foram aceitos como irmãos para a honra do ofício maçônico. E assim, nós vamos ver que a maçonaria se transforma de uma coisa simples, agora está explicado por que a maçonaria era e foi, né? Era uma organização extremamente simples, e ela se transforma do dia para a noite em algo fabulosamente luxuoso. Então nós temos aqui, marquei, como era uma loja maçônica, como vai ser que vocês vão pertencer. Aqui está, ó. Não canso de mostrar. Então, vocês vão pertencer a uma loja maçônica que só precisa ter uma mesa e o painel. Mais nada. E 7 mestres, no mínimo. Não pode ser menos. Então, era esse o lugar. Isso aqui não é uma taberna. Isso aqui é uma pequena oficina. Ou um ateliê. Então, veja. Era uma coisa simples. Mas aí o que é que acontece? O canalha do Anderson e o canalha do Desagolier vão transformar essa coisa simples em algo extremamente luxuoso, porque eles vão atrair, graças à Royal Society of London, que reúne os homens mais ricos e mais famosos da Inglaterra, ele vai transformar em coisas suntuosas, em lojas suntuosas, como essa que está aqui. Não é notável? Olha, comparem. Vejam como aquilo ali é uma coisa simples. Era uma sala com uma mesa e 7 mestres em torno. E aqui, olha só, olha o mobiliário, olha o local. Essa mudança externa equivale a uma mudança interna moral, de ordem moral. Deixa-se de ser um maçom, deixa de ser um homem honrado e passa a ser um homem corrupto. E hoje, mais do que nunca, nós estamos dando os fundamentos, o início. Então, olha só, passou-se daquela coisa simples que acabei de mostrar, 7 maçons, mestres maçons ou mais, ao redor de uma simples mesa, num pequeno galpão, chamado oficina, para isso aqui, um clube de ricos. Começa com Robert Murray, que a sociedade, a Royal Society of London, só tinha gente rica. Então, é assim que nós vamos ver que a ideia do Robert Murray vai ter sucesso. Ele funda a Royal Society of London e só o nome Royal Society, Sociedade Real, já atrai muitos nobres, porque o rei apoia. O rei Charles também é outro canalha, que apoia Roberto Murray. Então só tem canalha, né? Na criação da maçonaria dita moderna, chamada também obediencial, e para acúmulo da desgraça regular, porque regular é uma coisa que pode ser medida com a régua, ou que segue uma regra, e ela não segue regra nenhuma. A regra dela é a corrupção, é a desonra, é a safadeza, é a hipocrisia. É essa maçonaria que eu estou dizendo a vocês, não entrem nela. Muito bem, vamos continuar a ler. Doutor Trevor Stewart denuncia que no ano 1603, enquanto Anderson está fazendo um trabalho para trazer a maçonaria daquela coisa simples e honesta para a maçonaria vagabunda que não presta, a latrina, então o Sir Christopher Wren está ocupado reconstruindo Londres. Por isso que ele não consegue perceber. Ele está tão atento com o trabalho dele que ele não consegue perceber. Então, essa maçonaria passa de uma coisa simples para
algo luxuoso. Então, vamos lá. Em 1685, várias lojas reuniram-se e elegeram, de fato, Sir Christopher Wren, 1685. O incêndio foi em 1666. Portanto, depois que ele já tinha reconstruído bastante a cidade de Londres, então reuniram-se e deram a ele o título oficial de Grão-Mestre-Geral, arquiteto da Catedral de São Paulo em Londres. Christopher Wren foi o segundo presidente da Sociedade Real, da Royal Society, de 1680 a 1682, foi venerável da Loja de São Paulo em 1683. Ele foi eleito grão-mestre da antiga e venerável Irmandade dos Maçons Livres. Olha só, ele foi eleito grão-mestre da antiga e venerável Irmandade de Maçons Livres e Aceitos da Inglaterra, da qual eu faço parte. Educado, culto e fraterno, ele é sempre tratado com muito louvor por todos os historiadores. Infelizmente, por razões desconhecidas ou por falta de importância, já que estávamos no momento em que Londres estava no incêndio, não temos arquivos dessa fraternidade, não temos documentos relativos e os que temos são raríssimos. De qualquer maneira, Christopher Wren morreu em 1723, com a idade de 90 anos, e não tem documento nenhum da obra dele, o que torna muito mais difícil de estudar a venerável Irmandade de Maçons Livres e Aceitos, a qual eu, Marlanf, pertenço. Bem, alguns anos depois dele ser eleito, ou seja, ele foi eleito em 1680 e presidente da Royal Society. E em 1683, grão-mestre da antiga e venerável Irmandade de Maçons Livres, que é a que vocês vão pertencer. Então, estava se concluindo a Catedral de São Paulo. Alguns livros dizem St. Paul Church e outros falam Catedral. E aí, em 1708, Christopher Wren está tão ocupado que ele não está prestando atenção a isso. E aí, Desaguliers vai lá e pega as 4 lojas e subverte e suborna os seus veneráveis. E assim, ele, de certa forma, negligenciou, porque estava com algo muito, muito, muito importante em mão, que era reconstituir Londres depois do grande incêndio. Mesmo assim, as lojas continuaram com suas reuniões regulares. Em 1716, havia poucas lojas em Londres, mas todas estavam enfraquecidas. Por quê? Porque Sir Christopher Wren não estava em atividade em relação a elas, devido à sua imensa responsabilidade de reconstruir Londres. É aí que Anderson entra. E ele próprio diz que ele se reúne junto com Desaguliers na cervejaria Goose and Gridiron, o Ganso e a Grelha, na cervejaria Crown, em Parkers Lane, perto de Drury Lane, na taverna B. Apple Tree, em Charles Street, Covent Garden, na taverna Hamner and Grapes, em Channel Row, Westminster. Então, o próprio Anderson diz 4 lojas falidas, que vão ser, Anderson enumera aqui, todas reunidas em cervejarias, tabernas, ou seja, botequins, e são com essas 4 lojas falidas. São com essas 4 coisas podres que eles vão corromper, que eles vão começar a maçonaria. Isso, Desaguliers. Anderson está apenas assistindo, mas nós vamos ver já já o papel do Anderson. Clement Edwin Stratton, homem venerável, homem honesto, nos deixa o seguinte testemunho. Em 1877 e em 1887, ou seja, com 10 anos, na loja de São João, em Leicester,
a loja número 279. Já a grande loja matriz se transforma na grande loja unida da Inglaterra. Pronto. Então, veja, o trabalho de Anderson e de Desaguliers prosperaram. Em 10 anos, de 1877 a 1887, eles transformam a loja matriz em grande loja unida da Inglaterra. Segundo Clement Edwin Stretton, venerável em 1877, da loja de São João, em Leicester. Esse homem não pode ser posto em dúvida. E aí ele vai nos dar os acontecimentos relativos à fundação da grande loja de Londres. É ele que vai nos dar os documentos. É graças a este homem, que é indubitavelmente, indiscutivelmente verdadeiro, que nós vamos saber a podridão que os dois fizeram, tanto Anderson quanto o Desaguliers. Desaguliers pega as 4 lojas que Anderson acabou de dizer que se reuniram nas tabernas. Agora, Anderson vai fazer alguma coisa semelhante. Ou seja, deixa de funcionar a antiga e venerável Irmandade de Maçons Livres e Aceitos da Inglaterra de Christopher Wren, porque está muito ocupado, e Anderson e Desaguliers vão tomando espaço, vão ocupando espaço. Clement Edwin Stretton nos dá o melhor resumo da passagem da maçonaria operativa honesta para a maçonaria moderna. Ele nos diz que James Anderson, capelão da loja operativa de São Paulo, St. Paul, em 1710, se encontrava na caverna Ganso e a Grelha, todas as tardes de quartas-feiras, em reuniões com alguns cavalheiros desde setembro de 1714. Agora não é Desaguliers. Desaguliers, Anderson falou que tem 4 lojas lá em cima. Agora nós temos aqui Anderson. Enquanto Desaguliers corrompe 4 veneráveis mestres de 4 lojas falidas, Anderson agora vai fazer o trabalho dele na loja operativa de São Paulo como capelão. Nem maçom ele era, nunca foi iniciado, reunindo alguns cavalheiros, ou seja, pertencentes à sociedade, a Royal Society of London. Isso é a origem da podridão e nos é dado por um homem que não se pode duvidar. Diz Clement Edwin Stretton, foi durante essas reuniões que ele começou a desenhar a forma da moderna maçonaria, ou da maçonaria moderna. No final daquele ano, 1714, eles eram 7. Então, veja, Desaguliers pega 4 veneráveis mestres de 4 lojas falidas e se reúne 4 vezes em 4 tabernas. Anderson pega 7 membros da Royal Society e, em 1714, ele começa a prepará-los para ocupar o espaço deixado pelo venerável Christopher Wren, que está ocupadíssimo, e aí abre uma brecha e esse espaço é ocupado. Diz-nos o Clement Edwin Stretton. Em setembro de 1715, portanto, depois de 1714, eram 7, Anderson e seus 7 cavaleiros decidiram criar uma grande loja de Londres em 1716 e constituiriam um outro grão-mestre, substituindo Sir Christopher Wren. Isso se chama traição. Esses dados aparecem nos trabalhos oficiais da Loja de Pesquisas 2429 de Leicester, sob a autoridade da Grande Ordem da Inglaterra, ou seja, é oficial. É oficial que tanto o Desaguliers como o Anderson fizeram a maçonaria podre, que hoje tem essa fama toda, mas nos levou até o caos onde nós estamos. Os dados aqui estão sendo dados por Clement Edwin Stretton. No vídeo passado, nós demos por Thomas Carr. Então, nós tivemos 2 pessoas de valor e cuja palavra não pode ser posta em dúvida. Thomas Carr, que diz como é que surgiu a maçonaria podre,
Vimos isso no vídeo passado, e agora estamos vendo aqui, revendo o trabalho de Desaguliers e vendo agora o trabalho de Anderson, que não apareceu no passado. No passado nós sabemos as 4 lojas que se uniam em tabernas. Aqui nós vamos ver que Anderson, de 1714 a 1716, ele decide dar um golpe de traição em Christopher, criando uma grande loja unida da Inglaterra. Portanto, agora a loja matriz muda de nome e vai ser chamada Grande Loja Unida. Isso aparece oficialmente nos trabalhos da loja de pesquisa número 2429 de Leicester, que obedece oficialmente à Grande Loja Unida da Inglaterra, ou seja, aqui eles criaram, só que aqui muito tempo depois. Podemos deduzir, agora digo eu, com bastante certeza, que o pastor Anderson fez em todas as 4 lojas o mesmo mecanismo que mudou os operativos para cavalheiros. Então, ele estava junto com o Desaguliers nas 4 lojas e ele estava sozinho agindo com os 7 cavalheiros. Cavalheiros aqui é uma palavra entre aspas, como havia feito na Goose and Gridiron. Eles, os 7 antigos irmãos de lojas diferentes, reuniram-se na Apple Tree, tendo eleito o mais antigo mestre maçom das 4 para presidir agora como mestre de uma loja, constituindo-se como uma grande loja pro tempore, ou seja, temporária, na forma adequada, e em seguida reviveram a comunicação trimestral dos oficiais da loja, chamada agora Grande Loja. Ou seja, havia uma palavra de passe, que era chamada comunicação trimestral. Em seguida, escolheram um grão-mestre entre eles, até que tivesse a honra de um nobre irmão de seu chefe, que já estava preparado para o Duque de Montagu. Esse nobre irmão é Sayer, S-A-Y-E-R. É o canalha que decide ocupar o lugar que era de direito de Christopher, que foi eleito para isso. Publicado em http Initiatory Subcultures blogspot.fr. Então, recapitulando, em 1716, C. Christopher, grão-mestre da muito antiga e honorável fraternidade de maçom livre e aceito, a qual pertence, soube do que estava acontecendo, negou-se a manter relações fraternais com Anderson Desaguliers, começou a briga, porque soube que eles tinham nomeado Sayer como grão-mestre no lugar dele, e formaram assim uma grande loja rival em Londres. Isso sobressaltou a sua loja, que se chamava Loja de York. E aí ele mudou o nome de Loja de York para Grande Loja de toda a Inglaterra. Ou seja, não só não quis saber do trabalho feito, realizado por Anderson Desaguliers, como mudou o nome de Loja de York para Grande Loja de toda a Inglaterra, para fazer face aqui a Grande Loja de Londres, que tinha sido começado com a Grande Loja Matriz pro tempore, temporariamente. Então, vamos ver aqui agora um documento que vai novamente dizer o trabalho sujo que foi feito. Um homem chamado Briscoe nos dá, em 1724, esse texto, especialmente dizendo que Ainon é o nome do mestre maçom do Templo de Salomão. Agora demos uma virada. Agora a loja maçônica dos cavalheiros que pertenciam ao Royal Society of London passa a ser maçom do Templo de Salomão. É aí agora que entra o problema. Entra agora os judeus. Então a Kahal hebraica agora mostra a cara. Então Briscoe, que é uma pessoa também venerável, em 1724, nos dá um texto onde ele diz que há um senhor chamado Ainon, que toma o título de mestre maçom do Templo de Salomão. Surge pela primeira vez o judaísmo dentro da maçonaria. A maçonaria se tornou judaica em 1724.
criada supostamente em 1717, mas já tinha começado em 1703, agora ela mostra a cara. Agora ela mostra que ela é um braço da Kahal hebraica. Isso nos é dado por um homem chamado Briscoe, ano 1724. O texto é indiscutivelmente verdadeiro e Ainon é o nome do safado que se intitula Mestre Maçom do Templo de Salomão. Ou seja, os mestres das lojas operativas, os mestres, mesmo falsos, das lojas especulativas, agora mostram a cara. O que eles querem é ser judaizantes. E aí escancaram esse tal desse Ainon em 1724. Ele é eleito para a loja, a grande loja, com o nome de mestre maçom do Templo de Salomão. Pronto, vamos ficar aqui. Bom, há copiosos comentários a respeito disso, e é esse o nosso problema. Mas aqui nós chegamos ao ponto. Nossa implicância com essas mentiras todas, não há, tudo isso aqui é falso, tudo isso aqui é falso, e aqui é o único que eu respeito, porque ele coloca coisas sérias. Então, minha gente, o grande problema, meu grande problema com a marcianaria moderna, esse aqui eu respeito, é Kirk McNulty, porque ele coloca as coisas certas, ele diz a verdade. Mas nós estamos lendo para vocês documentos antigos de pessoas extremamente respeitáveis. Enquanto que isso aqui tem muita mentira, contudo, falam a verdade. Está vendo? Por que Christopher Wren se descuidou das lojas? Porque houve um grande incêndio em Londres, em 1666. E em 1656, ele se dedica a fazer, a cuidar das grandes lojas, mas não tem muito tempo para isso, porque 10 anos depois, o grande incêndio de Londres obriga ele a esquecer as lojas e deixa um vazio. Esse vazio é preenchido por Anderson Desaguliers e posteriormente pelo Duque de Montagu. Mas agora nós temos um cavaleiro chamado Ainon, que muda a grande loja matriz, fundada com esse nome por Desaguliers, que muda a grande loja de Londres, que foi transformada, a matriz foi transformada em grande loja de Londres, e dá aquilo que nós, vamos dizer a vocês, que torna a maçonaria moderna odienta, né? Grão-mestre do Templo de Salomão. Ora, pombas, o que é que nós temos a ver com o Templo de Salomão? Nós não somos judeus? Agora eles mostraram a cara. E é aí agora que eu vou pegar. É a partir daí que nós vamos pegar. Briscoe é o nome do maçom, que sob a autoridade, isso tudo é documentado, nós estamos falando de documentos, não estamos falando de opiniões. Um canalha chamado Ainon não tem vergonha de dar à loja que ele preside o nome de Templo de Salomão, como o Macedo fez aqui no Brás. E é aí que nós vamos dizer a vocês, saiam dessa canalhada. Saiam, porque a Kahal hebraica não vale nada. É a sociedade mais perversa. Quer seja com o nome de Movimento Sionista Mundial, quer seja com o nome de OTAN, quer seja com o nome de Nações Unidas, tudo isso é a mesma coisa. A Kahal hebraica. E é por isso que nós nos insurgimos contra isso e continuamos fiéis à venerável ordem dos maçons livres. Entenderam agora? Porque eu quero que vocês vejam, conheçam, se inscrevam e saibam o que é a verdadeira maçonaria. Que é uma coisa muito bela, muito simples
e que tem uma tradição muito, 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 muito grande. Eu vou dar a vocês essa tradição. Essa tradição vem da Suméria, ó. Nós vamos começar daqui. Isso é um documento, minha gente. Isso aqui não é um desenhozinho de revista em quadrinho, não, tá? Isso é autêntico. Nós vamos vir daqui. A tradição começa na Suméria e não na Royal Society of London. Então, os cavalheiros cooptados por Christopher Wren e por Thomas Anderson e por Desaguliers pertencem à Royal Society of London. Por isso, eles se deixam encantar com luxo. Mas acontece que esse luxo vai levar ao lixo. E aí a minha indignação é essa. Porque a Carol Hebraica quer a desgraça do mundo. Por isso, ela está produzindo nesse instante em que eu estou falando, dia 13 de fevereiro de 2023, a peste, a fome e a guerra. Então, como é que essa porcaria, cultura geral maçônica, não vale merda? História da maçonaria, iniciação, não vale bosta. A maçonaria, tem alguns painéis aqui que nós vamos usar. A maçonaria de Kirkmed Knut, esse merece o nosso respeito, porque esse é sincero. Então, aqui está o material do vídeo de hoje, e aqui está agora, finalmente chegamos ao ponto. Eles vão devagarzinho, 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 conduzindo os maçons operativos, as guildas de pedreiros, que estão em crise, porque começam a ter ciúmes umas das outras. O Christopher Wren, devido ao grande centro de Londres, deixa de prestar atenção às lojas maçônicas para reconstruir Londres do grande incêndio, e aí os dois canários aproveitam e tomam o espaço deixado por ele. Deixado não porque ele fosse preguiçoso, mas porque ele tinha uma tarefa enorme. Esse incêndio destruiu 1/3 de Londres. Então esse homem, que era arquiteto do rei, é obrigado a se despreocupar das lojas, achando que tudo está certo. Mas quando ele sabe que nomearam outro grão-mestre no lugar dele, ele se revolta, se rebela e muda o nome da grande loja de York para a grande loja de toda a Inglaterra. Vai começar a briga. E essa briga eu comprei, porque eu pertenço à maçonaria de Christopher Wren. Maçons livres em loja livre, maçonaria soberana. Convido vocês para ela. Tá bom? Já passaram 3 minutos, vamos encerrar aqui, mas chegamos. Chegamos onde eu queria, através de documentos. Veja que o professor Marlanf não fala, não diz, não simplesmente emite opiniões como alguns aí. Acabei de mostrar para vocês, tudo que eu li são documentos. Não se esqueçam disso. E as pessoas que deixaram esses documentos pertencem a organismos como a Grande Loja de Londres, a Grande Loja Quattro Coronati, a Loja de Pesquisa Sir Robert Murray, ou seja, todos são pessoas que pertencem a lojas oficiais e então nos dão documentos oficiais. Mas chegamos onde eu queria. Chegamos ao motivo da minha indignação. Então, os vendidos, os canalhas, se venderam aos partidários, aos sectários de Esdras e dos Ashkenaz, dos judeus Ashkenaz. Ou seja, Meyer Amschel-Bauer está por trás de tudo. E agora nós chegamos. Finalmente, Ainon é o nome do canalha, que Briscoe denuncia, que se auto-intitula Mestre Maçom do Templo de Salomão. É outro Bispo Macedo. E quem conhece o Bispo Macedo, então, eu não preciso falar mais nada. Terminamos aqui o vídeo de hoje, mas tem mais. Tem muito mais. Vamos explorar a podridão para vocês verem. Não entrem na maçonaria moderna. É podridão, é corrupção, é perversão. Até o próximo vídeo. E vai ter mais, viu, minha gente? Mas chegamos.
Chegamos onde eu queria. Judaizantes, criptojudeus, governados pela Kahal hebraica, cujo chefe é Maya Amschel Bauer. No vídeo de hoje, chegamos. Agora vocês viram o motivo da minha indignação. Somos cristãos ou judeus? Nossa vida gira em torno do Templo de Jerusalém ou gira em torno da cultura de todos os povos, do bem-estar de toda a sociedade, principalmente o cristianismo, que é a maior de todas as filosofias, não considerando como religião? Evidentemente, não há nenhuma filosofia que possa sequer se equiparar ao cristianismo. E aí, os traidores se colocam como sendo súditos dos rabinos judeus. Eu tenho que sentir indignação, no mínimo. O próximo, e não tem como não me sentir indignado, não tem como não me emocionar, tá? Porque é repugnante. Terminamos aqui aos 46 minutos, eu não queria passar de 45, e até o próximo vídeo, porque tem mais podridão, viu? Tem mais. Até o próximo.